Graça e paz, queridos. Meu nome é Raudinei Silva e hoje estarei representando a Jubate, a juventude da nossa igreja, nesse momento de reflexão, desse momento que Deus reservou para nós estarmos escutando aquilo que Ele quer para nossas vidas. E o mês, a gente vem abordando o tema quando a igreja ouve a voz de Deus, que tem como divisa João capítulo 8, versículo 47, que diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Que Deus possa aplicar um pouco dessa porção em nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de estar na Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que nos alcançou, ó Pai. Que o Senhor possa nos conduzir durante todo esse momento e que Tua palavra possa penetrar em nossos corações. É assim que te agradecemos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto tem como base, como tema, o terceiro debate. Quando você vai analisar, vai ler a parte do primeiro versículo, que fala de um retorno que Jesus estava vindo do Monte das Oliveiras e ele volta para se assentar com os escribas, que naquela época os escribas eles eram as pessoas que dominavam a escrita. Então ele redigia as normas ao povo. Então eles faziam os textos bases, de normativas, de decreto que naquele momento o rei usava, para a população. Então eles tinham um domínio de conhecimento muito grande, E naquele momento os escribas trazem a presença do nosso Senhor uma mulher que foi pega em flagrante em adultério. E aqui na palavra do Senhor vem dizendo, que eles afrontam ao Senhor, dizendo que pela lei de Moisés aquela mulher deveria ser apredejada. E o restante da história a gente conhece muito bem. E naquele momento Jesus, ele começa a escrever na areia, olha e pergunta: qual de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali aos poucos, Jesus ele acaba rebatendo aquela afronta que os escribas estavam tentando fazer para que o Senhor Jesus naquele momento tivesse uma contradição. Eles acabam caindo em sua própria consciência e acabam largando as pedras e um a um. E a Bíblia frisa que dos mais velhos até os mais novos saíram um a um, deixando aquela mulher que ela estivesse frente a frente com Jesus sozinha. Jesus ele levanta o rosto e pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? Não está mais ninguém? E ela confirma, e ele diz: vá em paz e não peque mais. Então, dali em diante começa um debate, dos ensinamentos de Jesus, aos escribas e aquelas pessoas que estavam naquele momento. E embora muitos escutavam, os ensinamentos de Jesus, muitos não estavam dando ouvidos. Se podemos observar no mesmo capítulo, no versículo 29 até o 30. E aquele que me ouve está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Então, muitas pessoas, embora o público tivesse ouvido e se tornado muitos crentes,
A maioria permanecia surda porque seus corações estavam endurecidos. Então, naquele momento, o coração de muitos estavam duros, não estavam quebrantados para escutar aquilo que o Senhor queria para a vida deles. E a gente pode observar isso no capítulo 12. Se você for comigo procurando aí, abra no capítulo 12 e veja no versículo 37 até o 40, que diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem crê em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então muitos corações estavam endurecidos, e mesmo vendo os milagres, maravilhas que o Senhor Jesus fazia, muitos corações estavam endurecidos. Então eles continuavam não crendo, não ouvindo a voz do Senhor. Então naquele momento muitos não estavam ouvindo aquilo que o Senhor queria e não estavam com o coração quebrantado. E um primeiro sinal que a igreja ouve a voz do Senhor é ter um coração quebrantado. Precisamos ter a sensibilidade de escutar quando Deus quer falar conosco, através principalmente da Bíblia, que é o nosso dicionário, que é de onde devemos nos reger para a nossa caminhada e luta de vida. Então, a gente precisa primeiro ter um coração quebrantado. Quando a igreja ela escuta a voz de Deus, ela tem um coração quebrantado. Quando a igreja escuta a voz de Deus, ela tem relacionamento. Então, ela conhece quando Deus está falando com ela. E isso a gente vai ver em Mateus. Abre Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo do 7 até o 11. Que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrirei. Ou quando dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir o pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas dos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedir. Então, o Senhor ele quer ter um relacionamento de pai para filho. Então, o Senhor ele quer ter um relacionamento com a igreja de pai para filho. Então, a gente precisa, além de ter um coração quebrantado, a gente precisa ter relacionamento, saber escutar a voz do Senhor, escutar a voz de Deus, quando a igreja tem um relacionamento para com Deus. E a outra forma, quando a igreja escuta a voz de Deus, quando tem amor. E isso a gente também pode observar em Mateus, versículo 22. Mateus, versículo 22, capítulo 22, versículo do 37 ao 40. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu entendimento. Este é o
grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o primeiro mandamento, o que vem primeiro? Deus. A igreja que ouve Deus, ela tem o entendimento que primeiro, que está em cima de tudo, é o Senhor. Então a gente tem esse entendimento. A igreja que ouve a voz de Deus, ele sabe que Deus está em cima, acima de todas as coisas. Devemos amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer tipo de riqueza, de qualquer tipo de bens, de estruturas. A gente, uma igreja que ouve ao Senhor, o templo, né, a comunhão entre os irmãos, quando ouve ao Senhor, eles têm o entendimento que primeiro precisam colocar Deus à frente de qualquer coisa. A gente, como igreja do Senhor, que escuta a voz de Deus, precisamos ter o entendimento que devemos colocar Deus em primeira opção, em primeira escolha. E a segunda é quando a gente ama o nosso próximo. Então a igreja que ela escuta ao Senhor, ela ama o seu próximo. Isso não pode ser só da boca para fora. A gente tem que transformar isso em atitudes. Então a gente, como igreja do Senhor, nós como templo e morada do Espírito Santo, devemos amar o nosso próximo, ter relacionamento com ele e amar ao nosso próximo como amamos a Deus. Então a gente deve transmitir o amor que recebemos do Senhor para os nossos irmãos. Então isso é uma pequena reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, né, sobre essas três entendimentos que temos. Uma, que é preciso ter o coração quebrantado. A igreja que ouve ao Senhor, ela tem um coração quebrantado. A segunda, a igreja que tem ouvido a voz de Deus, ele tem relacionamento. Então é preciso ter um relacionamento com Cristo. E o terceiro é o amor. Então, que possamos estar atentos àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para com nossas vidas. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá e mais uma vez está trazendo uma pequena reflexão aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E o Senhor possa nos conduzir todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e que Deus nos abençoe. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 18 horas. Vai lá, então, faz sua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.